Agora a gente vai falar sobre um julgamento que acabou de acabar no Supremo Tribunal Federal. Licença maternidade, a maioria dos ministros do STF entendeu que a mãe não gestante em união homoafetiva, cuja companheira tem engravidado, tem direito à licença maternidade. Mas tem detalhes em relação a isso com Paola Cuenca. Paola, muito obrigado pela presença aqui com a gente no Poder Expresso. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Pois é, como você falou, tem detalhes a respeito dessa decisão. Porque o que ficou definido pela maioria dos ministros, a maioria que ganhou, porque a gente teve divergências, inclusive, nesse debate sobre esse julgamento, é que, então, essa mãe não gestante que está em uma união homoafetiva e que tem, então, uma companheira que foi quem gestou o bebê desse casal, essa mãe não gestante vai ter direito sim a uma licença maternidade, ou seja, um afastamento remunerado do trabalho. Só que, se a mãe gestante tiver usufruído, for usufruir da licença maternidade, ou seja, a licença de 120 dias com possibilidade de prorrogação para 180 dias, a mãe não gestante passa a ter direito a uma licença maternidade que será equivalente à paternidade. Ou seja, ela vai ter o direito a um afastamento remunerado de 5 dias, que pode ser então prorrogado para o período de 15 dias. Caso a mãe gestante não utilize a licença maternidade, então a mãe não gestante poderá fazer o uso da licença maternidade, como a gente conhece, durante os 120 dias, podendo prorrogar para 180 dias. Ou seja, ficou uma situação que, inclusive, vai depender da realidade de cada casal. Isso porque os ministros, no caso concreto, como a gente chama, ou seja, qual é o caso de debate entre os tribunais, que acabou chegando até o Supremo Tribunal Federal, discutia justamente a situação de um casal de mulheres, em que a mãe gestante era autônoma e, por isso, ela não usufruiu da licença maternidade, não iria fazer o uso dessa licença de afastamento de 120 dias do trabalho, uma licença ali que é assistida pela Previdência Social. Dessa forma, a mãe não gestante, que é servidora pública, pedia, então, o direito a ter a licença maternidade, no caso dela, como servidora pública, de 180 dias. Dada essa particularidade, os ministros entendendo que cada casal vai ter uma dinâmica diferente, ficou então essa situação. Há sim o direito de uma licença maternidade para a mãe não gestante em uma união homoafetiva, mas a questão de quanto tempo vai durar essa licença maternidade, se ela vai ser nos moldes da licença maternidade, como a gente conhece, de 120 dias, ou nos moldes da licença paternidade de 5 dias, aí depende justamente se a mãe que gestou vai fazer o uso da licença maior ou não irá fazer o uso desse tipo de licença. Durante o debate, os ministros, inclusive, até o próprio ministro relator, Luiz Fux, apresentava essa preocupação a respeito da dupla concessão de uma licença maternidade prolongada de 120 dias, com período de duração maior. Isso que eles colocavam a respeito de como isso poderia causar um impacto econômico por conta da Previdência Social e também um desequilíbrio nessas relações, já que esse casal homoafetivo de duas mulheres teria, então, essa possibilidade das duas mães terem esse direito de um afastamento remunerado de 120 dias, enquanto em outros casais, por exemplo, heterossexuais ou então casais homoafetivos que são formados por dois homens, a formatação já seria um pouco diferente. O debate, inclusive, foi bastante ali diversificado entre os ministros. O ministro Flávio Dino fez justamente essa lembrança de como aquilo que eles estavam definindo poderia impactar quando eles fossem analisar os casos de casais homoafetivos formados por dois homens, como isso podia impactar diferentes pontos, inclusive das realidades, justamente dessa questão do direito de família. Afinal de contas, foi a tese mesmo do ministro Luiz Fux a respeito dessa questão de possibilidade da licença maternidade que fosse equivalente à paternidade que ganhou. O ministro Luiz Fux foi seguido pela maioria dos pares, que inclusive ajudaram a adaptar justamente essa tese, esse entendimento. E quem ficou vencido nesse julgamento foram os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Alexandre de Moraes foi quem abriu a divergência. Na visão dele, por se tratar de um casal com duas mulheres, era necessário, sim, entender que a mãe não gestante e a mãe gestante pudessem usufruir as duas dessa licença maternidade de 120 dias. Ele até falou como essa situação ela ficava complicada porque se colocava o padrão da união heteroafetiva ali dentro dos moldes da união homoafetiva, se definindo que então uma das mulheres teria um papel como se fosse do homem, a outra teria o papel mesmo de fato da mulher.
E ele até citou um exemplo a respeito de um casal de amigas, que o ministro citou, de promotoras, que se elas adotassem uma criança, ambas poderiam ter direito a essa licença de 120 dias. Mas no processo da inseminação artificial, com uma delas gestando, a situação já não seria mais essa, seria uma com 120, a outra com 5 dias, que haveria esse desequilíbrio dentro da relação. Mas, de fato, um tema bem complexo mesmo, parece bastante confuso, mas só para eu recapitular aqui o que ficou decidido. Os ministros, então, por maioria, definiram que, de fato, a mãe não gestante, que está em uma união homoafetiva, cuja companheira gestou ali o bebê desse casal, essa mãe não gestante tem direito à licença maternidade. Agora, se essa licença vai ser de 120 dias ou de 5 dias, aí depende se a mãe que gestou essa criança fez o uso da licença maternidade de 120 dias. Se ela fez o uso dessa licença maior, a mãe não gestante só pode tirar 5 dias nos mesmos moldes da licença paternidade. Se a mãe gestante não utilizar essa licença maior, então a mãe não gestante tem direito sim a usufruir da licença maternidade nos modos como a gente já conhece, bem maior do que o da licença paternidade. Léo. Paula, só uma coisa aqui que eu fiquei, só para deixar claro aqui, você explicou tudo muito bem, mas vamos dizer que a mãe que gestou, efetivamente, ela tirou, vamos dizer, 30 dias. Esses 30 dias, ele é subtraído do total da licença que a outra mãe vai ter. Como é que vai funcionar isso? Ou, no caso, não, olha, eu vou tirar 1 mês ou 2 meses e vou ter que voltar a trabalhar. Nesse caso que você fala, que era uma autônoma e a outra era uma servidora pública. No caso da autônoma, era a gestora. Eu vou tirar 30 dias e isso é abatido na licença que a outra fica com a criança? Como é que vai funcionar isso? Na verdade, não, Léo. Esse exemplo que você está dando é mais ou menos aquele sentido de uma licença parental, né? Em que haveria um tempo em que o casal poderia escolher quando a mulher poderia tirar um tempo dessa licença, o homem poderia tirar outro tempo da licença, e dessa forma a gente aplicaria também para casais homoafetivos, como cada uma das mães poderiam fazer essa diferenciação. No caso, o que o Supremo decidiu é que justamente a gente continue acompanhando o que já está previsto na legislação. Já está prevista a licença maternidade de 120 dias, esse é o tempo fechado, e já está prevista a licença paternidade, o tempo fechado ali de 5 dias, havendo a possibilidade de prorrogação para servidoras públicas e para quem trabalha para uma empresa que está integrada ao programa Empresa Cidadã, que permite essa prorrogação. Mas falando do básico, 125 dias. Dessa forma, a mãe que pegar a licença maternidade de 120 dias, terá os 120 dias para utilizar. Okay. Isso não faz diferença a respeito do período que a outra mãe poderia retirar, Léo. Muito bem, Paola, muito bem. Tudo muito bem explicado. Muito obrigado aqui a você. Boa noite, bom trabalho para você. Até mais.